Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, né? O nosso Deus, irmãos, ele ainda governa esse universo, né? Deus, o reino de Deus ainda, Deus ele reina sobre todo o universo, ele governa sobre tudo. O reino de Deus, ele tem um significado, essa palavra, né? De formas diferentes. Deus governa o mundo, Deus controla todas as coisas, terá um reino eterno dele que ele vai estabelecer, e ele governa o coração daqueles que obedecem a sua voz. Mas o reino de Deus, irmãs, como governador do universo, como sustentador, mantenedor de todas as coisas, ele criou tudo, ele mantém, ele cuida. E de que maneira Deus faz isso, irmãs? Por meio de leis. Ele estabeleceu leis, ele instituiu leis. Por exemplo, os animais, eles são regidos pela lei do instinto, né? Os vegetais, a lei da botânica. E o ser humano, irmãs, leis morais, princípios. Deus estabeleceu princípios, irmãos, para que o querer dele fosse estabelecido, para que houvesse ordem no universo, para que houvesse ordem, para que houvesse, né, que ele pudesse controlar todas as coisas. Ele estabeleceu leis e princípios. E o que é que acontece? Quando você quebra esses princípios, irmãs, há consequências. Por meio desses princípios, Deus ele governa, né, o universo. Em cada etapa, Deus estabeleceu, né, leis, regras. E princípios, irmãs, não podem ser quebrados, tem consequências. E as consequências elas são graves, daqueles que quebram princípios bíblicos, né? Existem princípios para o matrimônio. Muitas pessoas passando por um momento difícil no casamento porque descumpriram princípios, quebraram princípios. E princípios não podem ser quebrados, há consequências. Existem princípios da semente, de semear e de colher. Existe o princípio da honra. Existe o princípio, irmãs, vários princípios. E se você não cumpre eles, se você quebra, você está quebrando, né, aquilo que foi estabelecido por Deus. Está de contra a lei de Deus e tem consequências. Então, por isso que muitas pessoas vivem a vida atordoada, vivem uma vida, irmãs, não desfruta daquilo que Deus ele trouxe a gente na terra para desfrutar. Por quê? Porque não cumpre princípios. Leis. A Bíblia diz lá em Gálatas, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Então Deus não se deixa escarnecer, irmã. Deus ele não, ele diz, Deus não tem o culpado por inocente. Ele sabe aquele que erra, irmã, e tem consequência. A gente vê o rei Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas teve consequência para a atitude de Davi. Mesmo que ele tenha se arrependido, houve consequências, porque a quebra de princípios tem consequências. Então, tenha cuidado, observa a sua vida, no teu casamento. Quais princípios você não está cumprindo? Quais princípios tu não está cumprindo na tua vida financeira? Quais princípios não estás cumprindo como mãe, como pai? Né? É necessário cumprir princípios, né? Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer da gente. Então, irmã, a quebra de princípios traz consequências graves sobre a nossa vida. Então observa a tua vida, né? Se você está sendo injusto, está sendo ingrato, o que tu está plantando? Porque haverá uma colheita, né? Lá no livro de Gênesis, Jesus ele disse, o Senhor ele falou, né? Enquanto a terra durar, haverá semente. E há um versículo lá que fala sobre isso, mas aquele princípio não é só material, é espiritual também, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Eu escolho o que eu vou plantar, mas eu não tenho o direito de escolher o que eu vou colher. Eu colho aquilo que eu planto. Então tenha cuidado com as tuas ações, com as tuas atitudes. Observe como estão as tuas atitudes, porque tem consequências no reino espiritual. O reino espiritual domina sobre o material, porque antes do material, o espiritual já existia. E o reino material que hoje você vê, apalpa, ele veio do reino espiritual. Então tenha cuidado, cumpra princípios. Seja justo, seja honesto, né? Para viver uma vida de paz aqui nessa terra.